que podemos falar, conversar a respeito de Jesus, sua missão e esse ponto mais alto da sua missão, culminando ali na crucificação, mas principalmente na Páscoa? Qual o simbolismo que isso traz para a gente? Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Saber e Luz. O nosso canal tem uma proposta espírita, espiritualista, universalista. Nos debruçamos sobre todas essas obras que nos convidam ao estudo, à reflexão, à modificação, à melhoria de hábitos e condutas para atingirmos a melhor versão de nós mesmos, a chamada reforma íntima. Se você curte esse tipo de conteúdo, fique conosco, assista nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, curta o nosso conteúdo, a nossa base de vídeos aqui. Temos um número já considerável de vídeos trabalhando várias temáticas. Se você tiver alguma ideia de tema, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários para que possamos pesquisar e fazer um vídeo futuro. Meus amigos, falando a respeito da vida de Jesus, esse grande mestre, o que nós podemos conversar a respeito da vinda dele ao nosso mundo? Existe uma leitura, sobretudo de outros caminhos religiosos, filosóficos mais antigos, de que Jesus se sacrificou por nós e que esse sacrifício teria sido a sua desencarnação na cruz. Realmente um momento muito emocionante, muito impactante para todos que estavam lá, e esse impacto reverbera sobre nós até hoje. Nós que gostamos desse mestre, que buscamos estudá-lo, aprender sobre ele. Mas será que realmente a desencarnação na cruz foi o sacrifício em si? E aí, para conversarmos sobre essa temática, nós trazemos uma pergunta que está no livro O Sublime Peregrino, livro do mestre Ramatiz, psicografia de Hercílio Mais, quando é perguntado sobre essa questão da paixão e do sofrimento do mestre. O que Ramatiz pode nos falar a respeito? É equívoco da tradição religiosa considerar que o supremo sacrifício de Jesus consistiu essencialmente na sua paixão e sofrimento, compreendidos entre a condenação de Pilatos e o holocausto da cruz. Se o verdadeiro sacrifício do Mestre se tivesse resumido nos açoites, nas dores físicas e na crucificação injusta, então os portadores de doenças graves, como hanseníase, os cancerosos, entre outros tantos, seriam eleitos para a salvação da humanidade. Então, o que ele está nos lembrando aqui? Todo aquele período de sofrimento dos últimos momentos do Mestre realmente foram muito sofridos, mas foi um período breve se comparado com portadores de doenças graves, doenças crônicas que nós temos no nosso mundo, que às vezes ficam meses ou até anos passando por muito sofrimento nos hospitais. Então eles seriam missionários ainda mais elevados do que o Mestre Jesus. E não é esse o caso. Então, Ramatiz está nos esclarecendo ali que, sim, Jesus fez um grande sacrifício por nós. E aquela parte ali da crucificação está dentro, digamos assim, desse pacote, desse sacrifício, mas não foi o ponto principal. O que foi, então, o principal sacrifício do Mestre por nós? Para compreendermos esse sacrifício do Mestre por nós, nós vamos recorrer aqui a uma outra obra chamada O Evangelho à Luz do Cosmo, também obra de Mestre Ramatiz, pela psicografia de Hercílio Mais. Ramatiz também trabalha bastante isso no Sublime Peregrino, mas o trecho que eu destaquei para nós aqui é do Evangelho à Luz do Cosmo, quando ele diz que esse sacrifício dele compreende e abrange a sua indescritível operação de abaixamento vibratório, qual ave sideral abandonando a atmosfera eletiva paradisíaca para amoldar-se à gaiola estreita da carne humana e entregar, ao vivo, a mensagem do amor que salva os homens. Então, Jesus, por ser um espírito extremamente elevado, e dentro da categoria espírita nós já o classificávamos como espírito puro.
numa leitura que Ramatiz nos traz das hierarquias dos espíritos, ele está até sendo classificado ali como um espírito angélico, ou seja, já não habitava mais o reino dos espíritos humanos, já havia transcendido isso para um reino ainda mais elevado. Então, realmente, o sacrifício dele para descer até nós é que é o verdadeiro sacrifício. Esse comprimir-se vibratoriamente para poder se aproximar dessas camadas inferiores que nós habitamos. E o que Ramatiz nos fala também a respeito disso? Que Jesus despendeu mais de 1000 anos no calendário terreno, num descenso atroz, a fim de ajustar-se campo por campo, cada vez mais restritos e coercitivos até alcançar a matéria, modelar o seu corpo carnal no ventre feliz de Maria, nascendo e vivendo sob o regime comum da vida de todos os homens. Então ele não somente foi o melhor e o mais puro dos homens, como ainda o mestre fiel, amoroso e sábio, que em sua peregrinação física ensinou o homem a sua libertação definitiva da carne. Então realmente ali pelo menos 1000 anos dentro do nosso calendário foram necessários para ele conseguir fazer esse descenso vibratório e se aproximar de nós. Então realmente nós compreendemos que, embora, como nós falamos, a desencarnação na cruz, aquele processo todo foi muito sofrido, mas comparado a 1000 anos, a gente percebe que houve ali sim realmente um verdadeiro sacrifício para ele poder se comprimir, vestir um veículo físico carnal para que pudéssemos percebê-lo e ele pudesse passar a sua mensagem de salvação, a sua mensagem de luz. A Páscoa, como nós a vivemos hoje dentro do cristianismo, ela tem uma conexão profunda com a Páscoa judaica, que em hebraico vem de uma palavra que significa passagem, mostrando a passagem que se abriu para que eles pudessem sair daquele regime de escravidão que viviam no Egito. E, portanto, ela tem um significado de libertação, a libertação do povo daquele jugo que eles estavam sofrendo. Dentro da questão cristã, a Páscoa também vai ter esse significado de libertação. E uma coisa curiosa sobre os costumes antigos do povo judeu na época da Páscoa é que eles tinham o hábito de sacrificar um cordeiro, que ia servir de alimento para eles durante a Páscoa. E havia todo um simbolismo do cordeiro ser criado por alguns dias muito próximo à família, para se criar um vínculo com ele, para que no momento do sacrifício esse vínculo fosse sentido, porque afinal de contas não era mais um animal qualquer, era um animal que tinha relação estreita com a família, uma relação de carinho. Isso tem todo um simbolismo dentro das crenças judaicas antigas. Curiosamente, Jesus, o que ele faz? Ele convive com os seus apóstolos, aquele trabalho ao longo de 3 anos, espalhando a palavra, conversando bastante com eles, sobretudo com os apóstolos, ele conversava de uma maneira ainda mais profunda, porque estavam tendo convívio direto com ele, então ele podia entrar mais a fundo nas temáticas. Eles criaram um vínculo com o mestre, que é natural, e o mestre sabia que haveria um sacrifício. Ele seria sacrificado. Então, olha o simbolismo com os costumes antigos, né? Muito interessante. Então, quando ele se reuniu com os apóstolos na última ceia, ele disse a seguinte frase, que está aqui também novamente no Sublime Peregrino. Ele falou: "Rendo graças ao Pai, que me permite estar ainda convosco nesta festividade da Páscoa, pois sei pela voz do Espírito que não tarda a se iniciar a minha paixão. Não tornarei mais a comer convosco, nem me será dado a beber o próximo vinho. No entanto, cumprida será a vontade de meu Pai, que está nos céus, pois minha hora é chegada. Mas eu vos precederei na Galiléia e vos esperarei no reino de Deus." Então, já na última ceia, Jesus já estava ciente dos acontecimentos que viriam e ele comunica para os apóstolos, era a última vez que eles estariam juntos. E de fato, como aconteceu, chegou na sexta-feira, ele foi preso, condenado à crucificação. E realmente ali houve
a sua morte física. E até aconteceram fenômenos na natureza. É dito que a terra tremeu, o tempo fechou e começou uma chuva muito forte, e as pessoas em volta se assustaram. Alguns soldados acabaram percebendo: caramba, acho que realmente ele era um mestre. E olha o que nós fizemos. Mas já estava feito. Então foi chegado o domingo de Páscoa, e Maria Madalena levantou bem cedo, foi até o túmulo do mestre para ver se estava tudo certinho lá. Afinal de contas, eles estavam com medo que alguém tentasse roubar o corpo dele devido à comoção social que aconteceu. E ela viu que o túmulo estava aberto. E ela já se preocupou e tal, até que ela vê um homem. A princípio ela não compreende quem é esse homem, mas pela maneira como ele fala, ela percebe: é o mestre, é ele que está aqui. E ela até num primeiro momento tenta se aproximar para tocá-lo, tocar seus pés, dar um abraço, e ele a impede, mostrando que ainda não era o momento dela poder tocá-lo. Ou seja, o mestre voltou, o mestre está vivo, ele saiu do seu túmulo. E aí temos as leituras a respeito disso. Como é que o Espiritismo nos fala sobre essa questão? Uma vez que o corpo físico termina as suas funções, ele não tem como voltar à vida. Isso não é possível. Mas o espírito, esse está vivo e segue vivo após a desencarnação orgânica, ele pode se apresentar. E no caso ali de Jesus, isso foi possível por conta de um fenômeno chamado de ectoplasmia, onde ele podia acumular energias em torno do seu perispírito para se manifestar de maneira visível a nós. Onde é que nós percebemos essas informações? Novamente recorremos ali ao Sublime Peregrino, onde Ramati está nos explicando sobre essa questão, que ele pôde se apresentar a Maria Madalena, pois ela era uma poderosa médium de doação de ectoplasma. Então ela doou esse ectoplasma, mesmo sem perceber, para que ele pudesse ser visto. Mas naquele primeiro momento, ele estava sendo visto, mas ainda não estava com o seu perispírito tão denso a ponto de ser tangível. Por isso ele pediu que ela não o tocasse. Também por outras questões, mas uma das principais é essa: se ela tentasse tocá-lo naquele momento, ela não iria conseguir. Mas os demais apóstolos, eles também tinham essa capacidade mediúnica muito forte, eram doadores de ectoplasma poderosos. E Jesus sabia disso. Então, mais tarde, quando ele surgiu entre os apóstolos, Ramatiz nos conta aqui: quando surgiu entre os apóstolos e Tomé quis tomar-lhe as mãos, isso foi possível devido justamente à faculdade ectoplásmica dos presentes, que lhe permitiu a materialização em corpo inteiro, e o êxito da voz direta sob os fulgores da luz sideral. Então, nesse momento, haviam outros presentes, os apóstolos todos estavam juntos. Então, uma doação de ectoplasma ainda mais poderosa. O seu perispírito não ficou apenas visível, pôde ser tangível. Então, temos aquela cena clássica de Tomé falando que só acreditaria se pudesse vê-lo. E aí ele se mostra para ele e fala: ó, tá aqui, toca as minhas chagas para você ver. E ele cai de joelhos, emocionado: poxa, é o mestre mesmo, o mestre voltou, o mestre está vivo. Então tem toda uma simbologia muito bonita aí da ressurreição na Páscoa. O Mestre Jesus voltando para nos contar que a vida continua. Então as experiências orgânicas, quaisquer que sejam, vão terminar e nós vamos continuar vivos, seguindo a nossa vida espiritual. E aí vocês podem ter a seguinte curiosidade: tá bom, mas e essa história da Páscoa como nós a vemos hoje? Coelhinho da Páscoa, ovos de Páscoa, como é que é isso? De onde isso vem? Né? E aí nós precisamos entender que a Páscoa cristã, como nós falamos, é baseada na Páscoa judaica, mas a Páscoa judaica é baseada em festas pagãs muito mais antigas, pré-cristãs. Né? Nós estamos falando de períodos realmente remotos. Na Europa, sobretudo na Europa mais ao norte, onde o inverno é mais rigoroso, nós tínhamos as celebrações do ano. Então, por exemplo, quando o inverno estava terminando e começava a primavera, havia toda aquela percepção da natureza voltando à vida, porque no inverno
a vida se recolhia no seio da terra e realmente dava a impressão de que a natureza estava morta, tudo branco, tudo cinza. Com a primavera voltando, o que se percebia? Que primeiro os povos antigos, eles celebravam uma deusa ligada às questões da primavera, a deusa Eostre. E essa deusa Eostre tem esse nome, cujo significado tem a ver com luz, porque a luz da primavera voltando, então o sol começava a brilhar de maneira mais intensa, a natureza se mostrava viva. E até do nome Eostre foi de onde veio o nome Easter, que é Páscoa em inglês. Então a gente vê que o significado do nome tem ali bem conexão com essa deusa antiga. A questão do coelho. É dito que o coelho é um dos primeiros animais a sair da toca quando a primavera chega. Então, um simbolismo de vida, um pulso de vida, que pula de dentro da terra para fora. Então, por isso ele conectado à questão da primavera, à questão da vida. E como é que é a simbologia do ovo? Em muitas culturas antigas, o ovo ele é tido como o símbolo primordial da vida. Tanto que algumas pesquisas mostram que os povos antigos, durante muitos séculos, deram ovos de presente. Então, ovos decorados, às vezes ovos, não só os ovos mesmo, né, que os animais botam, mas às vezes ovos confeccionados de cerâmica, decorados mesmo como com pinturas e tal, eram dados de presente como um simbolismo da renovação da vida e da própria vida em si. Então nós percebemos que esses elementos têm a ver com culturas super antigas e tem toda uma simbologia de vida que nós ainda celebramos na Páscoa hoje. Vida, luz, né? Toda essa simbologia está junto conosco. Então é muito bonito nós entendermos a origem das coisas e percebermos que não há mal em celebrarmos da maneira como celebramos, desde que não percamos essa conexão com esse simbolismo de renovação, de vida e de luz. E conectado hoje em dia como está com a vida do Mestre Jesus, que ressurge, volta à vida para nos mostrar que a vida continua e que vai tudo dar certo. Né? Estamos todos em processo de aprendizado, tudo vai dar certo. Amigos, muito obrigado por terem ficado conosco durante o nosso vídeo. Que possamos todos ter uma Semana Santa muito tranquila, que tudo possa transcorrer da melhor maneira possível e que possamos ter uma Páscoa cheia de luz, cheia de vida para todos nós. Se você ficou conosco até esse momento do nosso vídeo, bota aqui nos comentários a palavra Páscoa e vida, só para eu saber que você ficou conosco até o finzinho aqui. Fiquem bem, irmãos, fiquem em paz e até a semana que vem.